Na ampulheta do livro de hoje, eu vou trazer algumas histórias reais, macabras, que aconteceram com pessoas que foram vítimas da internet. E eu tenho até que termine a ampulheta, eu tenho que contar essa história para vocês. Na ampulheta. Bom, gente, as pessoas acham que só existem vítima na internet quem está procurando namorado. E você está muito enganado se você pensa dessa forma. Aqui nesse livro da Dark Side Books, chamado de Social Killers, eles contam 33 histórias reais de pessoas que foram vítimas da internet. De que forma? Imagine você, acadêmica de medicina, você coloca nas redes sociais que você está dando aulas particulares. Foi o que aconteceu com Dona Ju. Ela colocou na internet que estava dando aulas particulares. E uma das pessoas que procurou ela não sabia que era um estuprador. Ele já era um ex-detento e marcou um encontro com ela, se interessou pelas aulas dela e Dona Ju nunca mais foi encontrada com vida. Eu, por exemplo, tenho mania de comprar livros de pessoas que oferecem pela internet. Então, às vezes vocês dizem assim, ler livros sobre psicopatas vai deixar você neurótica, de forma alguma. Vai deixar você uma pessoa mais astuta, vai deixar você mais... Você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Por exemplo, alguns desses livros aqui são da editora da Dark Side Books, que fala justamente sobre psicopatas, como eles agem, o que eles fazem, como eles seduzem. Psicopatas dentro das universidades, psicopatas como colegas de trabalho, psicopatas dentro das empresas, eles estão por toda parte. E ler esses livros me salvou de uma grande cilada. Por exemplo, certa vez, aqui nesse livro, uma jovem de 15 anos começou a se relacionar com um rapaz de 16 anos pela internet. Só que o rapaz começou a conversar com ela e disse, os pais delas não deixavam ela sair com esse rapaz. E o que foi que aconteceu? Ele disse, esse rapaz de 16 anos, que ia buscá-la lá no apartamento. E aí ela falou para os pais, olha pai, o pai dele vem me buscar, eu vou para casa dele, vai ser tudo numa boa. E os pais deixaram. E o que foi que aconteceu? Quando ela desceu, ela entrou no carro do pai do rapaz e o rapaz não veio junto no carro. Ele disse que ia ficar em casa esperando, o pai dele ia buscá-la e ele ia ficar em casa esperando ela. O que foi que aconteceu? No meio do caminho, aquele homem que dizia que era pai do adolescente, era mentira. Ele se passou pelo adolescente para seduzir a jovem. O que ele não sabia é que ela iria contar para alguém antes de sair. E o que aconteceu? Ele levou ela para um local bastante afastado e ele estuprou e matou aquela jovem. Então, de que forma eu trago isso, por exemplo, você pode trazer para a sua vida? Em várias histórias que eu li de psicopatas, até mesmo nesse livro, existem pessoas, por exemplo, que vão se encontrar para vender ou comprar alguma coisa e elas são sequestradas, a gente não sabe o que eles são capazes de fazer. Então, elas são sequestradas, são estupradas e são assassinadas. Por exemplo, é o que aconteceu comigo. Eu compro vários livros na internet, então as pessoas se encontram comigo para vender o livro na igreja, para vender o livro. Eu já comprei, por exemplo, numa magazine aqui, que tem Marcel, chamado Casa Vieira, eu me encontrei com a pessoa e comprei os livros. Eu sempre marco no lugar para comprar os livros. E aí, uma senhora entrou em contato comigo e disse que queria me vender os livros. E aí eu me lembrei, e aí ela disse bem assim, olhe, mas quem vai abrir a porta da casa é o meu filho. E aí eu me lembrei dessa história da moça, que ela, na verdade, não estava conversando com o filho de ninguém, ela estava conversando com um homem que se passou por um jovem de 16 anos, como eu contei pra vocês, né? E que ele disse que o pai dele ia buscar ele, na verdade, era ele mesmo que ia.
E aí eu fiquei imaginando, por que essa senhora disse para eu não me espantar que quem ia abrir o portão era o filho dela? Porque, na verdade, era uma cilada. O homem que ia abrir a porta para mim era o homem que provavelmente estava pensando em me violentar ou fazer alguma outra coisa, como um assassinato. Por que eu achei que isso poderia acontecer? Porque ela insistiu muito. Ela dizia que ela já tinha mais de 60, que estava se desfazendo da biblioteca. E ela nunca mandava foto dos livros. Ela só mandava o texto, digamos assim, o nome dos livros com os autores no Word para eu escolher. Só que eram livros muito interessantes. Eram mais de 2.000 títulos. Livros que, na verdade, eu gostaria muito de ter. Então, na verdade, ele começou a me observar nas redes sociais, a ver o tipo de livro que eu gostava e mandou uma lista para mim, exatamente dos livros que eu amava. Mas ele se passou, com certeza ele se passou por uma mulher, dizia que tinha 60 anos, que morava com o filho. Quem ia abrir a porta da casa para mim era o filho. Porque eu achei que realmente eles eram do mal. Porque de tanto, digamos assim, ela insistir, que eu não acho que essa mulher existia, eu acho que ele existia, só ele. Ele começou a baixar o preço dos livros e chegou no momento em que ela disse que iria me dar todos os livros e que eu fosse de qualquer jeito, porque ela me daria os livros. E aí eu tive certeza de que aquele e-mail tinha uma outra intenção. E ela voltou a repetir: quem vai abrir a porta para você é o meu filho. Por que ela disse isso? Porque ele sabia que quando eu chegasse na porta, que um homem abrisse a porta, sem ter me avisado, eu acharia estranho e poderia ir embora. Então, me avisando com antecedência que o filho iria abrir a porta, eu não iria embora. Para vocês verem que realmente era uma cilada. Por que fez tanta questão de ir baixando o preço a chegar a R$1 o livro e finalmente dizer que ia me dar todos os livros e que me queria lá a qualquer custo? Então, quando eu lembrei da história desse livro, eu associei e não fui. E finalmente o e-mail começou a mandar, digamos assim, me insultar, dizer que eu era mal agradecida. Então eu bloqueei, eu tive certeza de que realmente aquele e-mail era do mal. Aqui desse livro fala de pessoas que anunciaram mobílias e foram estupradas. Por exemplo, o rapaz viu o anúncio, o homem lá viu o anúncio estuprador de uma mobília que uma senhora está vendendo, alguém está vendendo. Vai até aquela residência. E teve um homem que estuprou mais de 50 mulheres dessa forma, só com anúncios. Anúncios de aluguel, às vezes as pessoas dizem: eu quero alugar a sua casa de praia. Se encontra com a pessoa e diz que vai levar o dinheiro e assalta a pessoa. Ou então é o contrário, a pessoa diz que está com dinheiro para alugar a sua casa e quando chega lá, a pessoa que colocou o anúncio de uma casa de aluguel, na verdade, só quer assaltar você, pegar o seu dinheiro. Também isso já aconteceu. E pra gente finalizar, vou contar o último caso, que me deixou muito chocada nesse livro. O nome dele era Tommy. Ele tinha 18 anos de idade. E começou a conversar pela internet com Jesse, de 17 anos. Então você tem um jovem de 18 anos conversando pela internet e Jesse com 17 anos. E aí eles começaram a conversar mais de um ano pela internet. De um jeito que Jesse começou a mandar para ele calcinhas, fotos íntimas, roupas íntimas. E pasmem, um dia esse jovem de 18 anos sai do computador e uma pessoa da família vai lá e vê as mensagens dele para essa jovem de 17 anos. O que eu não esperava, que eu acabei encontrando na história, é que esse jovem de 18 anos, na verdade, era um homem de 46 anos, casado com 2 filhas. A jovenzinha, filha dele, viu as mensagens e chamou a mãe. A esposa dele viu que ele estava se passando por um jovem de 18 anos. E, na verdade, ele tinha 46, como eu disse a vocês, era casado e tinha essas 2 filhas. E ela, num dia que o marido saiu procurando pela casa, vasculhando. E ela acabou encontrando encomendas e cartas da Jessie, a mocinha que ele se correspondia de 17 anos. Ela encontrou calcinha, fotos eróticas, fotos dela nua.
E ela decidiu escrever uma carta e contar a verdade. E ela disse: Jesse, esse rapaz de 18 anos da internet, na verdade ele tem 46 anos e ele é casado e tem 2 filhas. O que foi que aconteceu? Jesse ficou transtornada. E não quis acreditar. Mas ela se lembrava do nome da empresa que ele dizia que trabalhava. E aí ela entrou e foi procurar, dentro da empresa, alguém que pudesse contar realmente a verdade. E aí ela conheceu o Brian, de 22 anos, que era amigo do Tommy. E ele confirmou. Ele disse: olha, Jesse, Tommy tem 46 anos, ele é casado, tem 2 filhas. Realmente isso é verdade. E aí Jesse ficou transtornada, né? Ficou decepcionada, achou que foi traída. E aí começou a conversar pela internet com o Brian. Ela tem 17, Brian tem 22, tudo bem. E aí ficaram conversando, chegaram a ficar noivos pela internet, porque isso aí durou meses. Só que o Tommy, quando descobriu que o Brian estava se relacionando pela internet com a Jessie, porque o Brian, na verdade, foi tomar satisfação, dizer porque que ele tinha feito isso com a Jessie e tudo. Sabe o que foi que aconteceu? Tommy esperou ele no estacionamento e matou o Brian. Ele deu tiros no Brian, utilizou, né, arma de fogo e fugiu. Quando ele fugiu, que se tornou foragido, e a polícia chega e investiga e conversa com a esposa do Tommy e descobre a Jessie, né? Descobre que, na verdade, o Tommy matou o Brian por causa da Jessie. O que é que a polícia pensa? Tommy fugiu. Pode ser que ele vá atrás da Jessie e mate a Jessie. E aí a polícia corre e vai para o outro estado encontrar a Jessie. Quando a porta é aberta, que eles procuram por Jessie, quem atende é uma mulher de 45 anos. Isso mesmo. Uma mulher de 45 anos estava se passando por uma moça de 17 anos chamada Jessie. Pasmem. E a polícia descobre que, na verdade, aquelas fotos eróticas que ela manda de uma moça de 17 anos de calcinha é a própria filha dela. Ela pede para a filha vestir roupas íntimas, ela tirava as fotos e mandava para o Tommy e se passava por pela filha, pela jovem de 17 anos. Bom, no final das contas, o Tommy é preso porque matou o Brian. A Jessie, entre aspas, que não era Jessie, ela não foi presa, né, porque ela não cometeu nenhum crime, mas ela era casada e o marido foi embora com a filha dela de 17 anos. E aí são uma dessas histórias de internet. Aqui tem 33 histórias e fica a dica. Lá no site Dark Side Books, coisas que podem acontecer pela internet.